Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Astro Sessions. Aqui quem fala é Felipe Távora, sócio da Astro Capital. Estou hoje acompanhado de um grande amigo, Jonas Becker. Ele é atualmente presidente da Câmara Setorial de Energia, coordenador estadual e membro do Conselho Fiscal da AB Solar e diretor financeiro do Sind Energia. Jonas é engenheiro de produção formado, integra atualmente a diretoria do Grupo Colibri e é fundador da Eco Soluções Energia, consolidando sua atuação em inovação, sustentabilidade e desenvolvimento do mercado de energias renováveis no país. Nosso papo de hoje vai ser voltado para tendências de mercado, inovação e tudo sobre esse segmento de energia e tudo que pode vir disso aí, sempre voltando a atenção para os clientes e para onde os clientes podem alocar o seu recurso, né? Então, Jonas, para iniciar, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência, né, a sua trajetória, iniciando ali há bastante tempo como um pioneiro nesse mercado de geração distribuída no Ceará. Fala um pouquinho da tua trajetória para a gente iniciar o bate-papo. Bacana, Felipe. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês da Astro Capital, principalmente com você que temos parceria há tanto tempo. Eu brinco que quando eu comecei nesse setor de energia renovável, na parte principalmente da micro e da mini geração de energia, né, que é a famosa geração distribuída, ainda era tudo mato, né? Isso era início dos anos 2010, foi quando eu fundei a Eco, né? Antes até da regulamentação da 482, que foi o marco regulatório mais importante hoje no Brasil de abertura do mercado, que é a norma 482, né? Então, em 2010, a gente já teve essa visão, né, de que o mercado de energia era um mercado que ia abrir. Então, a gente começou a estudar bastante, viajar, conhecemos outras regiões do planeta que já estavam mais avançadas na geração própria de energia, né? E aí surgiu todos esses 15 anos, né, de mercado, completados esse ano, né, com essa profundidade tão grande, né, projetos no Brasil inteiro, relações profundas com toda a espinha dorsal do setor elétrico brasileiro, né, mas realmente começou numa inspiração de perceber que o setor de energia ia abrir, que as pessoas iam poder gerar sua própria energia e iam ser protagonista desse custo relevante, seja na empresa, seja na pessoa física, né? É interessante ver que sua trajetória pessoal passa, né, por um sucesso grande nos empreendimentos, né, como empreendedor, investidor e profissional da área, que construiu patrimônio nesse mercado, mas também com uma pessoa respeitada, né, a ponto de sentar em assentos relevantes no estado do Ceará e a nível nacional, como no Conselho Fiscal da AB Solar. Isso é muito interessante, né? E aí, dentro dessa perspectiva, acho que a sua capacidade de enxergar uma tendência lá atrás, em 2010, como você falou, literalmente era só mato, né? A gente for ver a curva de crescimento do setor, ela praticamente começou ali, né? Começou mais ou menos ali onde você enxergou essa oportunidade e acho que por ter chegado primeiro, né, aproveitou bem desse movimento. E aí, Jonas, aproveitando, né, o que é que você enxerga aí de próximos passos dentro do setor, né? O setor elétrico como um todo, a gente escuta muito falar sobre hidrogênio verde, várias outras formas de geração de energia, mas o que é que você, crédito de carbono e etc, né? O que é que você de fato acha que é tendência e o que acha que é possível os investidores que a gente atende ou as pessoas físicas, né, se aprofundarem daqui para frente? Não, bacana. O primeiro ponto, Felipe, que a gente tem que entender na maturidade até de investidor, de cliente do setor elétrico, é que o setor elétrico é um setor que faz parte de uma segurança nacional. Então, ele é um sistema extremamente regulado. É um setor extremamente regulado. Então, se eu tenho um setor que faz parte de um arcabouço que é estratégico para o país, que ele é extremamente regulado, ele tem investimentos muito sólidos. Entendeu? Porque, na prática, existe uma segurança jurídica muito profunda, muito sólida. E isso, eu coloco o setor elétrico brasileiro é um dos setores mais sofisticados mundialmente falando. Pela questão territorial do Brasil, de ser um país muito grande, e pela nossa matriz, que é muito renovável há muito tempo. O Brasil tem uma matriz elétrica muito renovável, muito pautada nas fontes solar, eólica e hidráulica. Então isso está muito consolidado no Brasil. E o que é que vem à frente? Vem cada vez mais o consumidor sendo protagonista e a digitalização do setor.
Porque hoje você tem um setor sólido, mas você precisa, ele ainda é muito, como é que eu vou dizer, muito ainda engessado. Sim. Você precisa digitalizar, você precisa sair de um setor que é extremamente relacional para um setor digitalizado, pautado nas suas smart grids e principalmente na principal agenda do planeta, que seja voltado para a descarbonização. Então a gente tem várias cargas surgindo no nosso país, como hidrogênio verde, como carro elétrico, amônia verde, o metanol verde, que são os data centers, que são muito necessários, são eletrointensivos. Então hoje, se você criar toda fatiar todas essas oportunidades e colocar na linha do tempo, Felipe, primeiro, você tem que ter a segurança que o setor elétrico é um setor sólido e com segurança jurídica. Segundo, para onde tendência que eu vou? Digitalizar, as oportunidades que vão gerar pela digitalização do setor são inúmeras. Exemplo, a virtual plants, virtual power plants. Imagina as pessoas colocarem baterias na sua casa e isso virar uma grande usina para cada vez mais descarbonizar a nossa matriz, que na hora de pico é utilizado muito combustível fóssil. Então, não temos tempo para nos aprofundar em oportunidades reais de investimento, mas colocando que o setor de energia renovável, no seu escalonamento do crescimento, ele precisa estar sempre olhando vai colocar o consumidor como protagonista, ele vai ter uma oportunidade maior de ser protagonista da sua decisão, é uma boa oportunidade de investimento. Legal. Isso é muito importante, né? A gente entender que, de fato, é das primeiras vezes que eu escuto falar que a tendência é colocar o consumidor no centro, né? E a gente tem visto muito, né, ao longo desse tempo que tudo realmente precisa passar. Você não pode vender energia, né? Então, o setor que, para funcionar, ele precisou inovar, porque como é que você vende algo que não é possível vender, né? Então, assim, esse pressuposto, né, que obviamente é possível vender, mas tem as concessionárias e você pode explorar um pouco mais sobre isso. Mas voltando um pouco no tema que você falou sobre dois temas importantes, descarbonização, sustentabilidade, né? O mundo ESG aí que está sendo muito... A pauta moderna hoje está muito voltada para isso. E do outro lado, a gente tem aumento muito grande de demanda, né? Voltado, como você falou, para os data centers e inteligência artificial, que é um consumidor gigantesco de água e energia, né? Então, assim, como é que você acha que a gente pode, aqui no Brasil, no Ceará, se aproveitar dessas oportunidades e, ao mesmo tempo, como você acha que o investidor pode alocar? É melhor ele tentar ir sozinho? É melhor ele tentar buscar um parceiro que conheça do setor? Enfim, qual a sua visão sobre isso? Nunca ir só. Sempre andar com alguém, né? Isso aí é algo que a gente aprende desde quando a gente é criança, né? Mas o setor de energia é um setor complexo. Você tem que estar muito bem assessorado. Porque, por ser um setor regulado, você tem que olhar sempre pelos aspectos ambientais, financeiros, comerciais, de conexões técnicos. E isso são etapas que demoram tempo. Um projeto de energia renovável que se preze ter uma estrutura mínima, ele demora um ano para ser feito. Se falarem diferente, para ele um projeto pequeno de energia solar, para ele de energia solar, basicamente de energia solar hoje que é a geração distribuída, para ele estar performando 100%, um projeto de pequeno porte é um ano, porque ele passa por muitas etapas que são muito criteriosas e que demandam tempo pela burocracia que hoje envolve, não estou dizendo que a burocracia é ruim, que envolve a implementação de um projeto desse. Então, seguro, né? Exato, que seja seguro. Ter uma visão conservadora desses prazos é fundamental para não ter frustração. Entendeu? Então eu sempre coloco, se você busca investir na energia renovável, seja na Bolsa de Valores, seja investindo em ações, você tem que entender como é que esses ativos dessas empresas estão operando. Qual é o portfólio dessa empresa, quais são as relações profundas que ela tem com os clientes e com a performance das plantas. E ativos diretos também. Sei lá, às vezes aparece para a gente algumas pessoas que querem captar e investir diretamente num projeto específico. Que tipo de a gente deve ter esses mesmos cuidados? Com certeza, tem que ser muito conservador. Eu sempre coloco, seja conservador nos seus prazos.
Ainda mais quando você fala em pegar dinheiro, em fazer um financiamento que tem uma determinada carência, essa carência ela conta com colchão. Se esse projeto começa se ele não performa, a partir do momento que ele precisa ser desembolsado para pagar aquele financiamento, todo o Project Finance vai por água abaixo. Então, ser conservador na sua relação com o seu parceiro, com a relação com o seu parceiro técnico, seu parceiro comercial e o seu parceiro financeiro é fundamental. E dentro desse ambiente, Jonas, você falou, né? Sempre tem aquela barriga, né? Aquele vale lá, que existem linhas de financiamento muito importantes para o setor, né? Mas elas demoram a acontecer, né? Então, você tem que ter disposição e capital, né? Conhecimento, parcerias bem sólidas, disposição e capital para aguentar esse prazo, né? Você sobre essas linhas de financiamento, você acha que elas realmente são atrativas, são boas? Qual é a principal atenção que você acha que os clientes e pessoas interessadas em investir precisam ter? Eu não tenho, Felipe, um conhecimento profundo nas relações dos projetos financeiros e nas modelagens que são postas hoje a mercado. Eu coloco que hoje o principal produto, o investimento em energia é um produto financeiro. Uhum. É um produto financeiro. Então você precisa ter uma atenção muito alta nessa sua contratação desse financiamento, dessa debêntures, ou desse M&A que você possa querer fazer. E o que eu mais vejo hoje, por estar em Fortaleza, as melhores soluções têm relação ao Banco do Nordeste, ao Fundo Clima do BNDES, mas por outras conjunturas também, né? A conjuntura hoje da Selic alta, tudo ela prejudica muito a velocidade de colocar de pé esses projetos de energia, por mais que eles tenham rentabilidade muito interessantes. Uhum. Então, nunca se instalou tantos projetos de energia solar no Brasil como nos últimos 2 anos. E são anos de Selic crescente. Sim. Então, é uma evidência de que, por mais que a gente tenha uma Selic alta, os projetos de energia solar eles estão cada vez mais atrativos para uma conjuntura até geopolítica mundial. Pelo fato de os preços dos equipamentos estarem baixando, a cadeia produtiva está mais aprofundada, mais ciente dos orçamentos, mais consciente da sua aplicação, isso equilibrou, entendeu? Sim. Como o CAPEX baixou, por mais que os juros aumentaram, os projetos continuam ficando de pé. Ajudou a baratear. Né? Exatamente. E uma questão que eu acho importante, Jonas, a gente está passando mais ou menos agora naquela migração lá do GD1 para o GD2, né? Consegue explicar um pouquinho o que é cada um desses assim, objetivamente, né? O que é esse GD1, o que é que mudou para o GD2, até algo que foge um pouco do momento, mas eu acho que tem um critério importante para avaliar esses investimentos aí. Lógico, eu participei ativamente na construção da Lei 14.300, com todo o parlamento, com a ANEEL, pelo fato de eu ter uma cadeira relevante na ABSolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar, e também aqui pelo Estado do Ceará, pela Câmara Setorial de Energia do nosso Estado, e pelo próprio grupo que eu trabalho, que é a Colibri Capital. A Lei 14.300, ela colocou um escalonamento do pagamento do fio B, principalmente o fio B, que é o custo da distribuidora de energia. Certo. Então tem o GD1 que não paga nada, que a compensação é igual. O que eu gero, eu compenso. Você não paga nada para eu não pago nada pelo fio B, exatamente, para ela fazer essa compensação de energia. Porque no final a geração distribuída é um débito-crédito. Eu gero um crédito lá em Juazeiro do Norte e eu gero um débito aqui em Fortaleza. E aí eu faço essa compensação do quanto eu gerei e quanto eu consumi. Então o GD1 não tem esse pedágio, vamos chamar assim. O GD2 já tem uma parte, acho que é 10% a 15%. O GD3, hoje a gente está em GD3, já paga, acho que é 25% do fio B. E até o GD5 que paga 100% do fio B, que é o fio relacionado à distribuidora de energia. E tem modelos de negócio. Geração na própria carga, ou seja, o telhado residencial, ele paga menos, porque existe o fator de simultaneidade. Aquela usina remota de investimento que foi muito popularizada
por investimento, já paga um pouco mais. Sim. Justo para que a conta de energia seja equilibrada. Porque não existe o setor elétrico tem custo. Alguém ia pagar mais. Tem que pagar mais, pagar menos. Falo muito em transição energética justa. Então, a Lei 14.300, ela cria na verdade, essa igualdade, para que todos consigam ter um custo de energia igual, independente se tem energia solar ou não. Para o lado do investidor, né, dificulta, piora, né, demora mais a ter payback, né, te diminui, teoricamente, mas do outro lado a gente tem sempre a tecnologia avançando que barateia o CAPEX. E o custo de energia vai aumentando naturalmente, né? Então você tem um equilíbrio aí de investimento e retorno. Exatamente. E a inflação da energia, ela é um fenômeno complexo. O Brasil tem uma crise complexa. Agora a gente está em bandeira vermelha patamar 2. Isso melhora o retorno de investimento? Sim, melhora. Com certeza. E aí, Jonas, falando sobre retornos, a gente tem falado aqui diretamente sobre investimento, né, CAPEX e OPEX. Né? Eu lembro que lá atrás, quando a gente iniciou a fazer, você sempre na área técnica e eu tentando fazer as modelagens, né, etc., tentando encontrar os indicadores para justificar o retorno, eu acho que muita coisa mudou. Né? Detalhe um pouquinho o que é que você entende que mudou ali de CAPEX e OPEX. Eu acho que efetivamente que a gente está conseguindo enxergar o custo real do OEM agora, né? Porque antes era meio que empírico, agora de fato agora a gente consegue visualizar. Então, como é que é isso e quais são os indicadores? Eu sei que você não é da área diretamente financeira, mas você é um investidor, né? Empreendedor. E quais são os retornos que hoje o seu board, as pessoas com que você convive, olha bem para trabalhar projetos de energia? Então, em resumo, CAPEX e OPEX, né? Como é que mudou isso, como se comportou no tempo, e de outro lado, que tipo de informação e dado e indicador o seu board olha para decidir que projeto de investimento colocar para frente. Perfeito, Felipe. São critérios ali de CAPEX e OPEX diferentes, mas que estão relacionados na decisão de investimento, principalmente no desenvolvimento do projeto. Quando você está desenvolvendo um projeto de GD, seja ele em 1 hectare ou ele em 10 hectares, você tem que se aprofundar muito onde você está colocando a usina. Porque o CAPEX está atrelado, o CAPEX desconhecido, vamos chamar assim, ele está atrelado à construção civil. Uhum. Então, quanto mais você se aprofundar no detalhe do projeto, de como vai ser essa construção civil, pelo fato de drenagem, terraplanagem, essa obra enterrada que chama, mas você vai ter uma previsibilidade do seu retorno de investimento. Então, eu sempre coloco que aprofunde naquilo que o terreno não lhe mostra de cara. Então, esse é o ponto principal. Como é que está a movimentação de terra nele? Como é que vai ficar a água nesse terreno? Porque eu estou falando de áreas que são relativamente grandes. E que o impacto da obra civil no OPEX é grande. Uhum. Então, aonde você vai colocar a sua usina é o maior nível de critério que você precisa ter. Se o terreno é plano, se o terreno não alaga, como é que é a vizinhança, como é que são a relação da vegetação ao redor, entendeu? Como é que é a relação da própria agricultura da comunidade ao redor. Então, se aprofundar na experiência de implementar aquela usina ali, de imaginar vários cenários, vai fazer com que você tenha um retorno do investimento com um maior nível de previsibilidade. Então, e isso é o que vai acarretar o teu OPEX, porque o teu OPEX pode ser subestimado se você não fizer esse aprofundamento, sabe, Felipe? Então, do mesmo critério que você vai ter quando você vai construir a sua casa, você tem que ter quando você vai colocar a sua usina. E isso é um amadurecimento que o setor está tendo há pouco tempo. Uhum. Porque antes se dizia muito, não, energia solar é um equipamento que não tem peças mecânicas, é um equipamento estático. Só que quando você coloca todo aquele ecossistema que ele está implementado, toda aquela obra que é feita naquele determinado local, esse aprendizado ele vem em conjunto.
Entendeu? Então é importante aprofundar o máximo que você tiver nas questões do desenvolvimento para que você tenha Tem casos tipo Cupim que botaram a perder projetos de eficiência, projetos, retorno de investimentos em energia solar, coisas simples, tá entendendo? Que você tem que olhar, tem que aprofundar e tem que entender para que a tomada de decisão de investimento seja uma tomada de decisão madura. Legal. Jonas, só puxar um outro tema aqui. Em relação a isso que tem se discutido aí, né? Geração eólica offshore, as eólicas que a gente tem visto menos do que há algum tempo atrás se desenvolver. O que é que está acontecendo? O que é que está em pauta? O que é que você vislumbra também como oportunidade, risco e tudo isso? Eu diria, eu gosto de discutir muita oportunidade, Felipe, e hoje a principal oportunidade que eu discuto é a implantação dos armazenamentos de energia, os BESS, né, o Battery Energy Storage System, na rede elétrica brasileira. É muito utilizado em países como a Austrália, Estados Unidos, a Europa está usando muito, porque a bateria, as grandes baterias, os sistemas de bateria, a LFP, que é lítio, ferro, fosfato, que hoje é o que é mais aplicado e mais seguro, ela faz com que a energia renovável ela seja uma energia primária, uma energia que não tem a sazonalidade que hoje existe da fonte renovável. Você gera mais para aguentar o período que não está gerando. Na verdade, você gera energia direto, você injeta energia na rede e você também injeta na bateria. E a bateria deposita energia firme na rede, que é como um gerador a combustível fóssil. Entendeu? Como se você fazer uma analogia aos grandes reservatórios, ali é uma grande bateria. Eu tenho uma grande reservatório de água, tenho as turbinas, então eu tenho energia armazenada. Uhum. Então a bateria, numa solução química, você armazena essa energia renovável e aí você injeta essa energia na rede. Porque a curva, na horário de ponta do Brasil e de muitos lugares do mundo, Felipe, quem sustenta ela é a fonte fóssil, são as termoelétricas. Então, é importante a inserção dessas baterias durante a curva do pato, que a gente vai a duck curve, que essa energia que está sobrando, que é um dos problemas do curtailment que a gente tem hoje no Brasil, você diminua, deixar o pato mais magrinho e você coloca essa energia armazenada nessas grandes baterias. Para que no horário de pico, na subida da rampa, Felipe, essa energia seja descarregada e o Brasil se torne cada vez mais renovável, entendeu? Já tem ideia de custo uma bateria dessa? Felipe, o Brasil ainda nem regulamentação a gente tem ainda. Ainda está sendo muito discutido na ANEEL, ainda está em processo de regulamentação. É um negócio que vem fortemente por uma necessidade do operador nacional do sistema. Então, a minha visão, a próxima grande nova onda de investimento é em bateria. Mas eu ainda coloco a solar, ela aguentava desaforo. O solar, ele aguenta um desaforo na questão da sua eficiência. A bateria, ela, se não tiver esse cuidado que eu coloquei, se não tiver triplicado, eu estou chamando esse alerta para que as pessoas não saiam correndo de uma forma meio atrapalhada e saiam botando bateria. Porque existe todo um detalhe do fornecimento, a qualidade dessa solução, como é que essa solução vai se comportar no Brasil, o DOD dela, que é a eficiência de como ela vai se comportar, a perca a sua degradação. Então, ela é muito mais técnica do que a energia solar. E ela ainda é nova, por mais que ela vá crescendo no mundo, ela ainda é nova no mundo todo. Mas só que como o mercado de energia ele abriu, Felipe, hoje tem muitos especialistas. E às vezes a vontade de fazer dinheiro, às vezes a vontade de fazer negócio pode atrapalhar, atropelar etapas muito importantes para que a transição energética, o retorno do investimento, eles sejam saudáveis. Uhum. E, João, e mais um ponto aqui, eu acho que a gente tem que falar um pouco de receita, né? Porque tudo isso, todas essas brechas regulatórias e possibilidades que o setor que é regulado dá, né? Ele naturalmente traz também uma oportunidade grande para o empreendedor, né? Então a gente tem visto aí os eletropostos, por exemplo, como um tema que está crescendo, mas enfim, né, por conta dos carros elétricos e tal, tudo isso é relacionado com o setor direto. O que é que, dentro dessas vertentes todas que a gente tem discutido, existem
Em quanto tempo você acha que a gente vai ter essas oportunidades de captura dessas receitas? Né? O que é que precisa um empreendedor olhar? O que é que precisa... ele precisa estar atento nas pautas? O que é que ele precisa visualizar ou se aproximar dos sindicatos para que esses projetos que ele pense em colocar ou empreender no setor sejam mais seguros? Né? Eu vejo... O primeiro passo hoje a literatura é muito vasta para você entender as tecnologias. Hoje o acesso à informação é um acesso muito próximo. Então, o primeiro passo é tentar entender onde você quer investir, em que tipo de tecnologia você quer investir, em que tipo de empresa você quer investir, no mínimo que se possa. E o segundo passo para isso é entender se isso já é permitido. Regulatoriamente falando isso, eu estou falando que você já é permitido, é possível, se pode fazer isso. É o segundo passo. O terceiro passo é buscar um parceiro estratégico para isso, entendeu? O ponto é que hoje existem associações como a BSolar, como o Sindenergia, a própria Câmara Setorial de Energia, que é um hub de discussão sobre isso, entendeu? Mas eu coloco sempre que o setor elétrico é um setor que exige, Felipe, sempre o olhar para 10 anos. Sempre. Se você está pensando no setor elétrico, o que vai fazer amanhã, você já perdeu. Porque é um setor que as implementações são de longo prazo. E as coisas mudam. Hoje, o que se mais discute hoje no setor elétrico é a volta da nuclear. São os micro-reatores nucleares. Mas isso vai acontecer agora? Não, isso vai acontecer daqui a 10 anos. Então, para você fazer parte disso, você tem que começar a construir essa parceria agora. A geração distribuída criou um ambiente de que muita gente conseguiu entrar no setor elétrico. Mas essa abertura profunda como foi, ela tende a diminuir. Ela tende a diminuir. Por quê? Porque a natureza dos projetos de energia, eles tendem a ficar no médio ali. E os investimentos ficam cada vez mais robustos. Entendeu? Com a abertura do mercado livre previsto para 2030, Felipe, eu vou falar de projetos que hoje eu falo de 1 a 5 megas, a 3 megas de investimento. Eu vou falar a partir de 30, 50. Sim. Então eu já estou falando de um projeto de 150 milhões de reais, que hoje você entra no setor de energia através da geração distribuída com 5, 6 milhões de reais. É muita grana, mas vai ser muito mais. Entendeu? Então agora, para isso, as modelagens financeiras vão ficar cada vez mais sofisticadas, as relações entre investidor, parceiro, comercial, cliente vão ficar mais sofisticadas, porque o setor de energia e o investimento, eles são extremamente relacionais. São técnico-relacionais. Seja a relação com o seu cliente, seja a relação com o seu investidor, seja a relação com o seu parceiro técnico. Mas sempre isso também junto a esse conjunto que eu estou falando, ele é muito relacional. Porque os projetos de energia são projetos de longo prazo. Então você entra numa matriz que eu tenho confiança naquele cara que está fazendo aquele projeto para mim. Seja eu como off-taker, seja eu como financiador, seja eu como estruturador desse negócio. Porque são projetos de longo prazo. Em projetos de longo prazo você tem que ter uma questão relacional muito forte. São contratos de longo prazo também. Legal. Jonas, a gente tem visto no mercado de capitais um desenvolvimento muito legal, né, que aí é um pouco do que eu gostaria de falar hoje também, sobre ferramentas de captação de recursos e de melhoria, né, de projetos, de viabilidade econômica desses projetos de energia, que são debêntures incentivados, etc. Né? Então, eu acho que você naturalmente já se envolveu em projetos como esse, é só para falar que realmente esse setor de energia ele vai ser um setor que vai demandar muito capital, né? Até porque a gente vai precisar objetivamente conseguir construir um arcabouço legal, financeiro, que dê suporte a esse payback desses negócios. Então, assim, eu acho que o mercado de capitais ele também está se desenvolvendo, né, para conseguir atender a todas essas inovações que estão surgindo no setor, porque naturalmente ele é um setor capital intensivo, né? Então, dentro de instrumentos de renda fixa, como debêntures e etc., ou até mesmo em instrumentos variáveis, acho que vão surgir muitas inovações. Então, Jonas, acho que só para a gente... você ainda acha que hoje vale a pena
olhar esses contratos de spot, por exemplo, ou continua sendo os PPAs de mais longo prazo que você acha que são projetos mais viáveis? Principalmente para o nosso perfil de pessoas envolvidas, a gente sempre está olhando mais para o longo prazo. Então, o que é que você enxerga dentro do que é mais viável e melhor para o investidor que, na média, ele é conservador e que ele olha para o longo prazo? Cabe os dois, sabe, Felipe? Cabe os dois e depende muito do perfil do investidor, né? Tenho projetos de PPA a longo prazo com grandes empresas, exemplo, esses data centers que estão vindo para o Brasil, para o Ceará e para outras regiões, são PPAs de longuíssimo prazo. Investimentos muito conservadores, porque é um negócio muito intensivo e de altíssimo nível de investimento, de um capital extremamente intensivo, que exige contrato de longo prazo. Então aquilo ali é muito bem lastreado. Então é um investimento muito conservador você entrar nessa possibilidade. Ao mesmo tempo, você tem as grandes usinas também de mercado livre de GD, que você entra no mercado spot. Que aí o mercado spot você ganha mais, você tem maior risco. Sim. Agora, você tem sempre olhar pela ótica do consumidor. O que aquele consumidor precisa? Hoje o norte do país está comprando bateria. Hoje você tem investimentos em projetos de bateria para o norte do país, porque o norte do país tem uma condição diferente, que no horário de ponta, que no Ceará, exemplo, é 1.000, não estou sendo exato nos números, é 1.000, no norte é 5 vezes mais. Então essa diferença, ela cria uma oportunidade de investimento que é um investimento de alto risco. Por quê? Porque a bateria nem regulada no Brasil, mas pode fazer. Sim. Por uma oportunidade mapeada dentro de uma norma específica, a norma 1000 do Prodis. Mas o que eu estou querendo dizer é que cabe tudo, o setor elétrico hoje, com as empresas que se tem, com as oportunidades que se coloca, ela tem desde o conservador ao cara mais como é que fala, no mercado mais agressivo, né? Então tem muita oportunidade para isso, entendeu? E em vários níveis de investimentos. De menor porte tem investimento em centenas de milhões de reais, Felipe. Legal. E acho que dentro do setor de energia dá também para diversificar, né? Não precisa estar em um só tipo de projeto. Lógico. Ter uma otimização ali de risco-retorno dentro do segmento. Com certeza. Né? E é um setor também que possibilita você empreender junto, né? Você colocar uma usina na sua casa é uma maneira de você empreender, porque você está deixando de sair algo do seu bolso. Exato. Você está visualizando uma redução de custo, de despesa, para ter um retorno financeiro. Perfeito. Mas, bom, a gente falou de tendências e aí eu já iria para as duas últimas perguntas. A gente falou aqui sobre hidrogênio verde, baterias, digitalização do setor. O que você visualiza realmente que são os pontos que as pessoas deveriam estar interessadas no setor, mais atentas em estudar? Acho que você falou, acho que olhando para 10 anos, né, que é o horizonte que você coloca, de hoje a 10 anos, quais são as grandes atenções reais em termos de mercado, né, especificamente de segmento, que as pessoas deveriam e poderiam se preocupar e olhar? Eu sempre coloco, Felipe, que a principal motivação da transição energética é a descarbonização. Então, tudo que você entender que aquela atividade econômica ela gera um impacto na redução de carbono, ela vai ser interessante por um investimento. Porque o mundo, quando eu falo mundo, os líderes mundiais, a condição do planeta, ele colocou isso como o pilar principal, que é a descarbonização. Então, a gente precisa diminuir a emissão de carbono na atmosfera. Então, diante dessa condição, Felipe, estão surgindo, como a energia solar, o carro elétrico e os eletropostos, as baterias, muitas oportunidades. Então, pilar central, descarbonização, que é uma meta do planeta, entendeu? Então, quando você, agora, mais uma vez, você precisa colocar isso na linha do tempo. Na principal linha do tempo hoje, no curto prazo, que começou a se discutir isso há 10 anos atrás, é a bateria. Hoje ela está acontecendo. E daqui a 10 anos, possivelmente os microreatores nucleares, que estão ficando extremamente baratos, e as usinas de captura de carbono. Mas, mais uma vez, o investidor ele precisa entender o tamanho do recurso que ele tem disponível e aonde ele quer atuar. Mas o central
É a descarbonização, é o tema da descarbonização, entendeu? Os eletrolisadores, Felipe, estão cada vez ficando menores, tanto para dessalinizar água, como para as membranas, né? Os eletrolisadores, quando eu falo através de membranas, né? Para gelar o hidrogênio, o subproduto da amônia, subproduto como amônia, a questão da dessalinização de água. O reuso de água é algo que é muito pouco explorado no Brasil, por uma condição nossa que a gente tem de um recursos naturais tão abundantes, acaba que as oportunidades de negócio elas não são tão rápidas. Mas o que fala de reuso, reutilização, reciclagem, é uma oportunidade de negócio fantástica, entendeu? Acho que você foi além do tema em si, né, que é um tema, acho que a pauta é meio ambiente, futuro, exato, projetos viáveis, que tem retorno e que não agridem ali o meio ambiente, pelo contrário, que contribuem para a sustentabilidade. E um mercado muito maduro, cada vez ficando mais maduro, Felipe. E uma dúvida que eu tenho, que eu já recebi, alguns clientes nossos, inclusive que têm terrenos, etc., com plantações de todos os tipos, enfim, já chegaram propostas sobre crédito de carbono. Né? Eu acho que é um setor ainda muito embrionário no Brasil, mas assim, já tem gente recebendo proposta para deixar ali o terreno parado, rendendo com esse tipo de ativo, né? Que se tornou um ativo isso aí. Como é que está isso, Jonas? E é possível mesmo fazer algum tipo de grana com isso? Os projetos de energia, eles também podem gerar uma fonte de receita adicional, que é o crédito de carbono ou não? Pode sim, Felipe, é uma realidade. O crédito de carbono, o Brasil já regulamentou, está no processo de aplicação da regulamentação, estão decidindo se vão criar uma agência reguladora nova ou se vai ficar dentro da ANP, mas existe fundo, o IREC, né, tem fundos europeus, americanos, que já estão buscando algumas plataformas de crédito de carbono no Brasil, principalmente seja refazendo uma área que foi desmatada, sim, recuperando, né, que é o crédito mais caro hoje, é você recuperar uma área que foi degradada, ou mantendo aquela área que está virgem, protegendo. Sim. Isso já existe empresas europeias que já remuneram por isso, principalmente para empresas do óleo e gás, entendeu? Então isso, no Brasil ainda são áreas gigantescas, centenas de hectares para se viabilizar isso. Eu não sou um conhecedor profundo no tema, mas tenho algum nível de conhecimento. Então, é uma realidade, tem que ficar atento mais uma vez, essa linha do tempo, de como esse mercado vai se posicionar. É uma tendência altíssima, mas ficar atento para fazer o melhor negócio possível. Entendeu? O que chegou lá me parecia muito cedo e embrionário, né? Não sei muito cedo. Porque acho que não tem nem regulação. Tem regulação, e a regulação está em fase de aplicação. Ainda é uma regulação nova, eu diria que fazendo o paralelo com a energia solar lá em 2002, quando ela surgiu, é como se eu estivesse ainda em 2013. Uhum. Entendeu? Os primeiros projetos estão sendo aplicados, as pessoas estão entendendo, ainda é muito caro, essa compensação ainda é muito desconhecida. Então, o crédito de carbono é uma realidade, mas precisa ficar muito, muito atento para não se fechar para um projeto e aquilo ali depois virar algo que não fique extremamente vantajoso. Jonas, eu vou já te agradecer aí pelo papo. Acho que foi muito rico aí para a gente, né, da Astor e todo o ecossistema que a gente consegue alcançar. Muito legal falar sobre tema de energia, um tema que todo mundo, todos os clientes, todo mundo que já sentou com a gente, já falou sobre ele de alguma maneira, né? Então, é muito importante para a gente se aproximar do setor, é muito importante que a gente também conheça o setor, né? Eu conheço por já ter feito projetos de viabilidade econômica, mas naturalmente está muito distante do conhecimento efetivo e na ponta. Eu só queria, para encerrar, te deixar aí já para você fazer as últimas palavras do podcast, te agradecendo mais uma vez e falando o seguinte, se fosse para você dar um conselho, né? Que conselho final, mensagens finais você daria aí para todos os nossos ouvintes? E já agradeço a todos aí, desejo sucesso. Primeiro, Felipe, agradeço demais a você, a Astor Capital, pelo convite de poder falar desse setor que é uma paixão minha, que eu já trabalho há algum tempo.
Então, para mim, é muito prazeroso estar conversando sobre o setor de energia, especificamente de energia renovável, as novas tendências. E o conselho, Felipe, é uma síntese de tudo que eu falei aqui. Sim. Tá entendendo? É responsabilidade sobre o desenvolvimento do projeto que você vai investir. Olhar, o Brasil ele é um país complexo de investimento, complexo de tomar dívida, complexo de implantar, mas isso não quer dizer que não deva ser feito. Sim. Eu estou querendo que a gente que as pessoas sejam atentas e tomem cuidado nas parcerias que estão sendo construídas, entendeu? Hoje no Brasil tem uma cadeia de suprimentos muito madura, coisa que era diferente alguns anos atrás. Então os projetos estão cada vez mais robustos. A gente tem cases no Brasil gigantes, o próprio da Colibri, Casa dos Ventos e outras grandes empresas que se tornaram referências, não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, mais uma vez, olhar o setor de descarbonização vai ser sempre um investimento bom. Agora, olhar com investimento e, quando for para o mundo real, ter o máximo de critério possível, conversar com pessoas. Quanto mais você conversar, mais trocar ideia, mais apresentar o projeto, mais você vai ter ciência de como vai ter o retorno, como o retorno desse investimento vai acontecer. Não se empolguem quando vê aquele primeiro número ali que é bonito, começa a discutir e sempre com o olhar de que eu quero fazer. Não com o olhar de que, não quero fazer. Olhar de que eu quero fazer, mas olhar de que eu quero fazer certo. Para que a transição energética seja uma experiência positiva, uma experiência que não seja traumática, seja uma experiência construtiva, uma experiência boa, e que o retorno do investimento volte e multiplique e triplique e realmente aconteça. Perfeito. Então, obrigado, pessoal, a todos aí pela audiência. Contamos com vocês nos próximos Astro Sessions. E mais uma vez, obrigado, Jonas. Valeu, Felipe. Valeu, pessoal.